Será que Laninha nos trará um inverno de horror? É de conhecimento geral que os poderosos fenômenos climáticos El Niño e Laninha têm uma influência global no clima. Mas agora os especialistas temem que Laninha mostre sua face amargamente fria em apenas algumas semanas. O ponto principal, no entanto, é que os manipuladores climáticos são capazes até mesmo de selar o destino de civilizações inteiras. Mas o que está realmente por trás desses fenômenos? Porque as fases de Laninha no passado já desencadearam pandemias severas. E para quais eventos extremos devemos nos preparar no futuro? Um irmão quente e sua irmã fria, enquanto a chegada do El Niño é sempre acompanhada por uma anomalia de aquecimento no Pacífico Oriental, Laninha, como sua contraparte, desencadeia uma anomalia de resfriamento. Basicamente, estamos lidando aqui com mudanças no sistema de correntes oceânicas e de ar no Pacífico Equatorial. E junto com as fases neutras, El Niño e Laninha formam uma espécie de oscilação climática chamada oscilação Sul-El Niño ou ENSO para abreviar. As fases neutras ou normais referem-se aos anos em que os ventos alísios sopram de leste a oeste ao longo do Equador sobre o Pacífico, ou em outras palavras, da América do Sul para o Sudeste Asiático, empurrando a água quente do mar para frente deles. Como resultado, as massas de água quente se acumulam na costa do Sudeste Asiático, enquanto a água mais fria das regiões oceânicas mais profundas flui para a costa da América do Sul. O ponto principal é que o Pacífico Ocidental é alguns graus mais quente do que o Pacífico Oriental. Mas quando uma fase El Niño está no horizonte, o que ocorre em média a cada 2 a 7 anos e dura cerca de 12 meses, os ventos alísios equatoriais sopram muito mais semanalmente ou até mesmo param de soprar completamente. Normalmente, isso acontece no outono e inverno no hemisfério norte. Consequentemente, o Oceano Pacífico na América do Sul esquenta enquanto esfria no Sudeste Asiático. E em anos de Laninha, o vento muda de direção. Em outras palavras, os ventos alísios agora sopram muito mais forte do que nas fases neutras. Isso geralmente acontece a cada 3 a 5 anos, embora eventos de Laninha possam ocasionalmente ocorrer ao longo de vários anos. De qualquer forma, no entanto, ambos os fenômenos estão ligados a mudanças climáticas diretas e perceptíveis que têm efeitos diferentes, mas igualmente severos, dependendo da região. Consequentemente, em anos de El Niño, a costa do Pacífico da América do Norte e do Sul tende a ficar mais úmida simplesmente porque mais água evapora do Pacífico mais quente. Por outro lado, Laninha causa maior secura aqui, no Sudeste Asiático e na Austrália. No entanto, esse padrão é invertido. Enquanto o El Niño traz secas maiores sobre a Terra aqui, o Laninha se manifesta na forma de chuvas pesadas e inundações. Você pode pensar que está a salvo do clima extremo fora das áreas afetadas, mas esse não é o caso. Isso ocorre porque o sistema ENSO pode, na verdade, também influenciar regiões que não estão em sua área de captação direta por meio das chamadas teleconexões. Por exemplo, o chifre da África tem mais probabilidade de sofrer secas durante as fases de Laninha. Como o clima europeu é determinado principalmente pelo Atlântico, os efeitos diretos dos eventos El Niño e La são refletidos apenas nas probabilidades estatísticas aqui. É concebível, por exemplo, que chova um pouco menos na Escandinávia e um pouco mais na Europa Central e Meridional durante os anos de El Niño de civilizações perdidas e portadores de doenças aladas. Enquanto Laninha leva a temperaturas mais baixas e El Niño faz o termômetro subir, não devemos esquecer que as mudanças climáticas correspondentes têm afetado nossa vida cotidiana por muito mais tempo do que apenas alguns anos. Na verdade, o termo Eu já foi cunhado no século XVII por pescadores sul-americanos. Mais precisamente, eles se referiam ao fenômeno como El Niño de Navidad ou Criança de Natal, pela simples razão de que a anomalia climática geralmente atingia seu pico na época do Natal. Apesar disso, os pescadores não se divertiam muito durante essas fases porque, com o crescente influxo dos anos de El Niño, cada vez menos nutrientes eram levados para o fitoplâncton e os cardumes de peixes, e as redes dos pescadores frequentemente permaneciam vazias. Além disso, suspeita-se que El Niño tenha contribuído para a queda de algumas culturas indígenas. Isso inclui, por exemplo, a cultura Moche, que estava em casa na costa norte do Peru do século I ao VIII e provavelmente foi vítima das severas tempestades desencadeadas pelo El Niño. A esse respeito, pesquisadores da Ohio State University em Columbus chegaram à conclusão de que as culturas, edifícios de tijolos de barro e sistemas de irrigação frágeis, simplesmente não tinham chance contra os eventos climáticos extremos. Mas a dupla conflitante de irmãos também sentiu sua marca perigosa no passado recente. A esse respeito, os cientistas determinaram que os últimos grandes surtos globais de gripe, bem como a disseminação da gripe suína em 2009, ocorreram imediatamente após uma fase pronunciada de Laninha. Mas o que as mudanças climáticas têm a ver com surtos graves de doenças? Bem, é bem simples.
As mudanças climáticas também têm influência direta no comportamento das aves migratórias, e estas, com suas longas jornadas e muitas escalas, são consideradas importantes ajudantes na formação de novas cepas genéticas de vírus da gripe. Neste contexto, aves migratórias, como gansos selvagens, podem transmitir vírus da gripe aviária para aves domésticas ou mesmo para outras espécies animais. E se os animais infectados já estiverem infectados com uma cepa diferente do vírus, os diferentes tipos de vírus podem trocar genes e modificar seu material genético. Em última análise, essa recombinação pode produzir um vírus da gripe que não pode mais afetar apenas pássaros, mas também humanos. Um inverno de horror. Neste ponto, vale lembrar que o clima europeu é principalmente influenciado pelo Atlântico, o que levanta a questão do que é o inverno de horror que Laninha supostamente nos trará. Neste ponto, talvez deva ser brevemente notado que este termo não vem de nós, mas sim determina as manchetes de alguns artigos que estão atualmente circulando pela rede. Mas seja como for, de acordo com os meteorologistas, é praticamente tão certo quanto amém na igreja que a próxima fase Laninha é iminente. Isso ocorre porque a irmã fria geralmente sempre segue os passos de seu irmão mais quente, e os últimos meses foram de fato dominados pelo El Niño. Na Alemanha, por exemplo, todos os meses desde junho de 2023 estabeleceram um novo recorde de temperatura, e 2023 também pode reivindicar o título inglório de ser de longe o ano mais quente desde que os registros meteorológicos começaram. Mas agora a balança climática pode pender drasticamente. Como Laninha sempre substitui El Niño, a Organização Meteorológica Mundial presume que temperaturas extremamente frias podem se instalar já no outono. Mas, no máximo até o inverno, e de acordo com os cálculos do Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, há uma probabilidade de 74% de que Jack Frost se acomode no hemisfério norte até janeiro de 2025. Se o inverno será realmente tão horrível quanto a mídia teme, ainda não se sabe. Por um lado, ainda há grandes incertezas quanto à intensidade e duração do início precoce do inverno e, por outro lado, Laninha só tem influência indireta no clima na Europa. Mas em tempos em que termos como mudança climática fazem parte da linguagem cotidiana, uma questão completamente diferente é como El Niño e Laninha realmente se desenvolverão nas próximas décadas. E, acima de tudo, estamos enfrentando um mega El Niño no futuro? O quão poderosos os efeitos do El Niño podem ser fica claro pelo que aconteceu na Austrália há cerca de um ano. Já na primeira metade de setembro de 2023, as temperaturas em algumas partes da Austrália estavam de 10 a 16 graus acima da média daquele mês. E enquanto o Serviço Meteorológico Australiano havia declarado oficialmente o fenômeno El Weather naquela época, a OMM foi ainda mais longe em maio de 2023, alertando sobre um possível mega El Niño. De acordo com isso, o desenvolvimento de um El Niño provavelmente levaria a um novo aumento no aquecimento global e aumentaria a probabilidade de que novos recordes de temperatura fossem quebrados. Este é um prognóstico nada otimista, que foi posteriormente confirmado por um estudo publicado na revista Nature. Com base em um cálculo de modelo, os pesquisadores determinaram que entre 23 de julho e 24 de junho, a temperatura média global do ar pode exceder os valores máximos históricos com uma probabilidade de 90%, e uma olhada nas estatísticas mostra que o ENSO e o clima global estão fundamentalmente intimamente ligados. Nas últimas décadas, eventos fortes de El Niño sempre foram acompanhados por novos recordes de calor nos oceanos e na atmosfera. No entanto, o ponto principal é que os movimentos do ciclo ENSO podem não apenas intensificar os efeitos das mudanças climáticas, mas também mitigá-los. Análises mostraram que acabamos de sair de um triplo Laninha. Isso foi desencadeado pelos efeitos violentos dos incêndios florestais australianos de 2019 e 2020, e fez com que as temperaturas médias globais da superfície permanecessem em um platô e não aumentassem mais, apesar do crescimento crescente das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, Laninha não cancelou realmente as consequências das emissões de gases de efeito estufa, apenas as mascarou por um curto período. Na verdade, depois que Laninha terminou, as temperaturas médias globais da superfície aumentaram abruptamente em 0,2 graus. E enquanto especialistas temem que o El Niño e o aquecimento causado pelo homem farão as temperaturas globais dispararem no futuro, a mudança climática também tem influência no fenômeno abrangente ENSO. Por exemplo, isso afeta a mudança de correntes de ar em larga escala. Ao mesmo tempo, o aquecimento dos mares faz com que o gradiente de temperatura entre o Equador e os polos enfraqueça e os padrões de precipitação mudem. E falando em precipitação, se o botão de assinatura nunca foi atingido pela força do seu clique, você está convidado a mudar isso agora. Então vá em frente e clique em inscrever-se para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.